Eu aposto que você já se perguntou por que qualquer número elevado a zero dá 1, exceto o próprio zero, é claro. Por quê? Eu fiz um exemplo com algumas maçãzinhas, tá? Para conseguir te explicar isso de uma forma mais intuitiva, mas a primeira coisa que a gente vai testar aqui é se fosse zero. Se 2 elevado a zero fosse zero, ou 3 elevado a zero fosse zero. Eu só peguei o 2 para dar um exemplo. Qualquer número elevado a zero vai dar 1. Mas a primeira noção intuitiva que a gente vai ter é que um número elevado a zero deveria ser zero, né? Como assim? É 1. Devia ser zero. Eu vou te provar que não. Bom, a gente sabe que 2 elevado a 1 é 2, né? E 2 elevado a 2, 2 ao quadrado é 4. Se a gente perceber, ó, de 2 elevado a 1 para 2 elevado a 2, que é 2 ao quadrado, a gente sai de 2 para 4. De 2 para 4 a gente multiplica por 2. De 2 ao quadrado para 2 ao cubo, a gente sai de 4 para 8, que é 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8, tá? Que é 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui a gente multiplica por 2 de novo. A gente está dobrando. Multiplicar por 2 é dobrar. E aqui de 2 ao cubo para 2 à quarta, a gente dobra de novo. Multiplica por 2. 8 vezes 2 de novo vai dar 16. Então percebe que a gente está sempre multiplicando por 2. A gente está dobrando o nosso valor. De 2 dobrou para 4, de 4 dobrou para 8 e de 8 dobrou para 16. O inverso também é válido, tá? Se a gente pensar agora não na multiplicação, mas na divisão, olha só, 16 eu dividi por 2 deu 8. Se eu divido 2 à quarta por 2, dá 2 ao cubo, que é 8. Se eu divido o 8, que é 2 ao cubo, por 2 também, eu fico com 4. Se eu pego esse 4 e eu divido por 2 de novo, eu vou ter 2. E se eu divido esse 2 por 2 de novo, eu vou ter 1. Por isso que deveria ser 1. Mas talvez ainda não seja tão intuitivo, tá? A gente só está descobrindo. Por acaso você encontrou 1 aqui. Mas vamos pensar de uma forma mais intuitiva. Mas só te dizendo que se você fizesse o caminho inverso, você ia ter 1 aqui, ó. E não acaba aqui, você pode continuar. Você pode continuar isso daqui e dividindo. Aí vai dar meio, que é 2 a menos 1, enfim. Da mesma forma que você pode continuar dividindo para cá até o infinito, você pode continuar multiplicando para cá e você vai ter 2 à quinta, né, que vai ser 16 vezes 2, que vai dar 32 e por aí vai infinitamente. Isso não acaba. Esse foi um modo simples de conseguir te explicar isso, mas existe uma forma mais intuitiva, tá? Antes da gente ir para as maçãs, que é a minha carta na manga, tá? Eu acho que você vai entender muito melhor nessa quando eu te der esse exemplo. Mas pensa comigo, cara, olha só. Se fosse 0, para esse 2 ter virado 4, como eu te expliquei, multiplicou por 2. E aqui multiplicou por 2 para virar 8. Esse 0 ele deveria obedecer esse padrão e multiplicado por 2 deveria dar 2, porque tudo aqui multiplicado por 2 está dobrando. Só que o 0 multiplicado por 2 não dá 2. Ou seja, se eu coloco 0, tudo isso daqui iria dar 0. 0, 0, 0. Então perceba que se fosse 0 aqui, 0 vezes 2 dá 0, vezes 2 de novo dá 0, vezes 2 de novo dá 0 e 0. O 2 ao cubo, o 2 ao quadrado, 2 elevado a 1, 2 elevado a 4, 2 elevado a qualquer valor daria 0. Então esse 0 iria anular tudo. Isso daqui não pode ser realmente 0, tá? Então olha só, vamos pensar o seguinte. Já te expliquei por que não pode ser 0 e por que se fosse 0 iria assassinar a matemática de alguma forma. Mas de uma forma um pouco mais intuitiva, como é que eu posso te explicar isso? Veja bem, eu não tenho como dividir algo que não existe. Se eu divido o 0 por qualquer outro número, dá 0, porque eu não consigo dividir alguma coisa que não existe. Da mesma forma, eu não consigo dobrar, nem quadruplicar, nem quintuplicar qualquer coisa que não existe, né? 0 vezes 5, 0 vezes 2, 0 vezes 3, dá 0. Eu não consigo dobrar uma coisa que eu não tenho. Imagina, 0 vezes 1 milhão de reais. Você tem 0 reais. Como é que você vai dobrar até chegar em 1 milhão? Você vai multiplicar por quê? Não tem multiplicação, não existe forma de você conseguir fazer isso. Tudo começa com uma coisa. Quando você tem uma maçã, por exemplo, ou qualquer coisa, esse 1 indica que essa coisa existe. Aquele 1, ele indica a existência dessa coisa. Então esse 1 indica que eu tenho uma maçã. Pronto. A partir do momento que eu tenho uma maçã, essa maçã já existe. Se ela existe, eu consigo dobrar e ter 2 maçãs. Se eu tenho 2 maçãs, eu consigo dobrar de novo essas 2 maçãs e transformar em 4 maçãs. Da mesma forma, se eu tenho uma maçã, eu consigo dividi-la em 2 partes
eu vou ter a metade da maçã, 1/2. Da mesma forma que se eu tiver a metade da maçã, eu posso dividir ainda mais essa maçã e transformar na metade da metade. É só dividir por 2 de novo e eu vou ter a metade da metade, que é 1/4. E eu posso dividir infinitamente e posso também multiplicar infinitamente. Perceba que a minha capacidade de multiplicar uma coisa e aumentar a quantidade dela, o dividi-la e deixar ela cada vez menor, vem do fato de eu ter uma dessa coisa que é a maçã. Eu só consigo dividir a maçã ao passo que eu tenho uma maçã. Eu só consigo multiplicar a maçã ao passo que eu tenho uma maçã, tá? O 1 é a condição de existência. O 1 ele indica que você tem aquilo, que aquilo já existe e, portanto, já pode ser dobrado ou já pode ser dividido. Por isso que aqui você vai conhecer o 1 como por exemplo, o 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 vai ser 1. 5 elevado a 0 vai ser 1. 1000 elevado a 0 vai ser 1. 1 bilhão, 10 elevado a 9, 1 bilhão elevado a 0 também dá 1. Qualquer coisa que você for imaginar, que você elevar a 0, um número negativo, positivo, qualquer coisa, vai sempre dar 1. E aqui, para a gente não fugir muito desse pensamento e não se perder, olha só, o início de tudo é o 2 elevado a 0, que indica que eu tenho uma coisa que existe, eu tenho uma coisa dessa. A partir dessa coisa, eu consigo dobrá-la, e aí eu vou ter o 2 elevado a 1. E aqui eu dobro de novo, eu vou ter o 2 elevado a 2, 2 ao quadrado, que é 4. O 2 elevado a 1 é 2. O 2 elevado a 0 é 1. E aqui, ó, se eu tenho 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 2, vindo para a direita, eu estou somando 1 no expoente, né? Meu expoente está aumentando uma unidade. Se eu venho agora para a esquerda, meu expoente vai diminuir uma unidade. Então, de 0, se eu diminuo 1, fica menos 1. Menos 1 é exatamente 1/2. Se eu venho para cá mais ainda, eu divido a metade da metade, eu vou ter... Olha só, eu saí de 0, tenho menos 1. Eu vou ter um número menor ainda, uma unidade menor. Eu vou ter menos 2. 2 elevado a menos 2 é exatamente 1/4. Assim como 2 elevado a menos 1 é 1/2. Perceba que eu posso seguir isso aqui infinitamente, esse número vai ficar cada vez menor. E o meu expoente também, negativo. Aqui, se eu aumento para a direita, o meu expoente vai continuar positivo, vai ficar cada vez maior. E o meu valor também vai ficar cada vez maior. A minha quantidade de maçãs vai sempre dobrar infinitamente. Então, o que preciso que você entenda é que todo o princípio da multiplicação e todo o princípio da divisão começa com 1. Porque o número 1 indica a existência daquela coisa. E a partir da existência daquela coisa, ela pode ser multiplicada a partir de uma dela para milhares dela, ou ela pode ser dividida a partir de uma dela em partes cada vez menores. Mas você precisa de uma coisa dessa no princípio de tudo.